Ativação profética é quando o Espírito Santo desperta o espírito do ser humano, levando ele a outro nível de espiritualidade, muito além de toda a religiosidade. Quem recebe esta ativação começa a ter mais sensibilidade e percepção espiritual. Suas faculdades espirituais no seu interior são ativadas para viver experiências sobrenaturais em dimensões nunca antes experimentadas. Nesse processo de amadurecimento espiritual, a pessoa fica muito mais conectada com Deus. Ela vive numa imersão de revelação e fica constatado que ela vive cheia do poder de Deus. Ela passa a ter mais discernimento de espírito, começa a ter mais palavras de conhecimento, ela fica com mais intrepidez para proclamar o evangelho do reino. Ela fica com mais ousadia para ser um instrumento de milagres. Ela fica mais sensível para manifestar o amor de Deus. Quando ocorre a ativação profética, Deus equipa o espírito de quem é seu adorador. Então, o Espírito Santo catalisa suas faculdades espirituais, abrindo a visão do mundo espiritual e capacitando para diversas operações na unção do Espírito Santo. O crente ativado passa a ser treinado a fim de mover-se em Deus nos mais diversos ambientes. Ele começa a ouvir melhor a sua voz e ter discernimento da sua vontade. Ele começa a agir pela íntima comunhão com Deus. Uma vez ativado no profético, o espírito humano sentirá mais intensidade e liberdade para fluir no sobrenatural. Ele tem uma profunda consciência das realidades espirituais. Ele sabe se posicionar com Cristo. Ele trabalha para cumprir seu comissionamento. Ele sabe qual é sua identidade e destino no corpo de Cristo. Ele começa a assumir o seu ministério, ou seja, o seu chamado profético, o seu sacerdócio no corpo de Cristo. Mas ele sabe que não se trata de um cargo, mas de viver por um encargo, por aquilo que ele carrega dentro de si, não por um título, mas por um ofício. Ele começa a ser destravado para profetizar a todos, desde o menor ao maior e até as nações. Ele desenvolve as virtudes de um verdadeiro profeta. Ele passa a exercer autoridade espiritual com uma unção profética. Ele prepara uma nova geração profética e muito mais. Você ficou mais interessado por esse propósito? Então, fica a dica na descrição desse vídeo. Procure ser atingido espiritualmente com uma ativação profética. Seja despertado pelo Espírito Santo para viver o seu chamado profético, para desenvolver o seu ministério profético. Amém? Que Deus te abençoe com muita paz e unção.